Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais essa aula aqui em formato de live. Essa live faz parte do nosso programa de aquecimento para o workshop Professora de Balé Formada com Maestria. Semana que vem começa o nosso workshop. Quero saber, quem aí já se inscreveu? Coloquei, ó, quem já escreveu, desce uma hashtag maestria aí eu já sei que está tudo funcionando, que vocês estão me vendo e me ouvindo, mas a gente começa o nosso workshop na semana que vem. E aí, na segunda-feira, eu vou liberar a primeira aula do workshop. Durante o workshop, eu vou mostrar para vocês como que é possível você se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, com reconhecimento do MEC e fazendo uma renda extra com aulas de balé como professora de balé. Topa vir comigo? Ó, para você participar do workshop é muito simples, ele vai ser online e gratuito, basta você clicar, quem está no Instagram, clica aí no link que está na bio. Quem está no YouTube e no Facebook, o link está fixado aí nos comentários ou na descrição desse vídeo. Deixa eu colocar aqui para eu conseguir ver os comentários de vocês. Simbora? Bora lá para mais uma live? Então, bora lá. Para você chegar preparado no workshop, eu estou fazendo uma série de lives, de aulas em formato de live, sempre às 11 da manhã e às 16, de segunda a sexta. Então, até sexta-feira vai ter lives entrando aqui para vocês. Na semana que vem eu libero a primeira aula na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Fique atenta, você precisa se inscrever, eu vou mandar lá no seu e-mail, no grupo do WhatsApp, tá? E aí, para você chegar preparada, estou fazendo essas aulas aqui, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé, eu trabalho como professora de balé há mais de 20 anos, e eu ajudo outras professoras a darem aula com maestria, com segurança, sabendo o que está fazendo, devidamente regularizada, né, com reconhecimento do MEC. É isso que eu faço aqui no canal. E aí, vem a pergunta, né? Meu Deus, por onde é? Eu até quero ser uma professora de balé, mas por onde é que eu começo? Hoje eu vou conversar com você. Sim, é com você que eu vou começar hoje, porque eu sei que quando eu comecei lá atrás, quando eu pensei na possibilidade de ser uma professora de balé, eu imaginava que era um caminho extremamente complexo, sabe assim? Que eu ia ter que fazer uma faculdade de dança, que, nossa, eu imaginava um bagulho gigante. Porque, na verdade, é isso que a galera quer que a gente acredite, né? Mas a banda não toca bem assim, eu vou explicar isso para vocês aqui hoje. Mas eu sei que quando a gente tem esse desejo de se tornar professora, a gente começa a pesquisar sobre, né? E a gente começa a pesquisar, como que isso é possível? E aí a gente começa a ir para as redes sociais. E, de alguma maneira, você veio parar aqui. Como que normalmente acontece? Como que é o caminho normal para uma pessoa se tornar professora de balé? Vamos entender como é esse caminho? O caminho mais comum, eu chamo caiu de paraquedas. Sim, é o primeiro caminho, o caminho mais comum, caiu de paraquedas. É aquela bailarina, ou seja, ela faz aulas de balé, sim, e ela começa a se destacar ali na escola, na turma dela, e aí a professora ali convida ela para ser assistente. Você não quer ser minha assistente, me auxiliar nas aulas das crianças menores? E aí ela começa a frequentar a aula para ajudar a professora. Na verdade, o que está acontecendo ali? Ela está ali começando a meio que estagiar, né? A fazer um estágio de observação. Então, ela começa a ver a maneira como a professora dá aula, o que a professora fala para as crianças, o que a professora ensina, como ela ensina. E aí, aos poucos, essa bailarina começa a saber como que funciona a aula dessa professora com essa turma. Chega um dado momento e a professora pede para ela substituir a professora. Ó, amanhã não vou poder dar aula. Você acha que você consegue dar aula no meu lugar? E aí a bailarina vai lá e dá aula no lugar. Normalmente a professora vai lá e passa uma colinha, assim, fala: ó, você vai dar isso, isso, isso. E você vai para a sua primeira aula, uma bailarina vai dar a sua primeira aula ali nessa turminha. Normalmente são turma de crianças, né?
Ou seja, a bailarina, ela está numa turma mais avançada, ela vem dar aulas para turmas menores. E aí, aos poucos, ela começa a assumir mais aulas até a hora que ela assume uma turma. Ou seja, ela era uma bailarina e, de repente, ela é uma bailarina que dá aulas. Ela se torna uma professora. Esse é o caminho mais comum. A grande maioria dos professores que estão dando aulas por aí hoje, sim, chegaram no cargo de professor dessa maneira. E, gente, não sou eu que estou falando isso. A vida me mostrou isso, mas existem pesquisas que mostram que a grande maioria dos professores de dança dão aulas pela experiência que eles têm como bailarinos. Então, às vezes a gente quer dar aula de balé, a gente, né, sonha em ser professor de balé e a gente cria um bicho-papão em cima da cabeça, né? Fala, meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter... E o mundo da dança vai te falar que você tem sim. Sim, porque quanto menos professores tiver, melhor para o mundo da dança, que os professores vão conseguir ganhar mais, entende? Então, existe toda essa noia que acontece. Mas qual é o ponto aqui? O que eu vejo, tá? Eu também comecei a dar aulas dessa maneira, caindo de paraquedas. Fui substituindo aqui, sendo convidada para acompanhar uma aula ali, e de repente eu estava com uma turma, de repente eu estava com outra, e foi assim que tudo aconteceu. Eu nunca fiz uma faculdade de dança, eu nunca fiz faculdade de educação física. A faculdade que eu fiz foi de fisioterapia, tem nada a ver com dança, lá a gente não aprende balé. Sim, mas com a fisioterapia, eu consegui estudar sobre o corpo humano. E, paralelo a isso, estudar balé. A partir disso, eu desenvolvi meu método de ensino, ok? Mas não é assim que acontece com a maioria dos professores. Muitas vezes a gente dá aula pela nossa experiência de bailarina e não tem essa formação sobre o corpo humano, o que machuca meu aluno, como que os movimentos biomecanicamente acontecem. E aí, qual é o problema que eu vejo nisso? É que você se torna uma professora que dá aula pela experiência, e eu respeito isso, mas você fica insegura. Você vai se sentir insegura. Por quê? Você não sabe quando você chega um dado momento que você olha e fala, meu Deus, como é que eu ajudo esse aluno? Aí a gente começa a olhar para o aluno e achar que a culpa é do aluno não aprender determinado movimento, não conseguir fazer determinado movimento. Putz, esses alunos não aprendem a pirueta, não conseguem fazer, é um ou outro que consegue. Eu sempre falo aqui dentro do curso Maestria para os meus professores. Gente, se o aluno não está aprendendo, o problema não é dele, o problema é nosso. Eu, como professora, eu preciso abraçar por que ele não está aprendendo e criar outras maneiras de passar esse conhecimento para o meu aluno. É isso que aqui em Maestria a gente acredita. Então, quando você se torna uma professora que dá aula pela sua bagagem, pela sua experiência, eu respeito muito isso, mas com certeza tem momentos que você se sente insegura, sem saber como explicar determinado movimento, sem saber. Eu já vi muitas professoras falarem assim: não, eu dou aula, mas eu dou aula só para criança. De verdade, gente, eu acho que dar aula para criança é mais difícil que dar aula para adulto. De verdade, eu acho muito mais difícil do que dar aula para adulto. Porque eu tenho que entrar no mundo da criança, a criança tem muitas particularidades físicas que eu posso machucá-la. E aí a gente cria a ilusão de que não, dar aula para criança vai ser mais fácil, né? E aí eu vou dando aula só para turmas menores. Se surge uma oportunidade de você dar aula para uma turma de intermediário avançado, você não assume. Por quê? Porque você está insegura, você não tem certeza do que você está ensinando. Por quê? Porque você não fez uma formação de professora. Você tem o que eu chamo de visão de bailarina. Qual que é a visão de bailarina? Estou lá dentro da sala, fazendo a minha aula, o professor passa os movimentos e eu vou tentando reproduzir até a hora que eu fico boa e começo a dançar. Sim? Agora, qual é a visão de um professor? A visão de um professor é olhar para os bailarinos que estão ali na sala e falar, não, neste momento, o que vai ajudar eles a chegar lá na pirueta vai ser eu ensinar tal passo. Só que se eu não tenho essa visão de professor, se eu não estudei com esse olhar, fica difícil eu, como bailarina, com a minha experiência, conseguir canalizar a minha aula para ter um melhor resultado com o meu aluno. Aí eu fico uma professora insegura, que dá aula pela experiência, com uma visão de bailarina, que não consegue ter resultados melhores com o meu aluno e ainda corro o risco de machucar o meu aluno. Então, definitivamente, por mais que esse é o caminho mais comum, eu não acho que esse é o melhor caminho.
Qual o caminho que eu acho que seria o ideal para quem quer começar? Para quem quer começar a dar aulas, sim? E mesmo para quem já está dando aulas e não tem uma formação. É a gente começar a trabalhar nisso. Primeiro ponto, é impossível eu dar uma aula de balé se eu nunca fiz. Eu posso até não ter sido a bailarina avançada, que consegue executar todos os movimentos, mas eu preciso ter feito anos de balé para conseguir ter acesso aos movimentos. Então, saber o que é uma pirueta, saber o que é um giro de deslocamento, um chané, um piquetour, saber o que é um grande salto. Porque se eu nunca provei isso no meu corpo, fica muito mais difícil eu ensinar. É impossível? Não, não é impossível, mas fica mais difícil. E presta atenção, eu não disse que você precisa ter conseguido fazer. Por exemplo, fouetté, né? Que são aqueles 32 giros que a bailarina faz. Tem muitas professoras maravilhosas que explicam o fouetté assim, ó, de tirar o chapéu, que você como bailarina você consegue entender, você consegue colocar em prática e que nunca fizeram fouetté. Percebe? Por quê? Porque o processo de ensinar a fazer está muito mais ligado com a visão que o professor tem. Como que esse passo deve ser executado, como que esse aluno está fazendo. O que está faltando nesse processo do aluno para bater com aquele passo? Então, é uma visão. Quando a gente estuda para ser professora de balé, a gente abre esse olhar. Por isso que é tão importante, por mais que você tenha caído de paraquedas, ok? E aí, quando eu faço aulas e eu vivo o balé, eu sinto o balé no meu corpo, fica muito mais fácil eu explicar isso para o meu aluno. Por outro lado, eu ainda consigo saber como o aluno se sente. Por quê? Muitas vezes, a gente, como professoras de balé, a gente se afasta tanto da sala de aula como aluna, que a gente esquece o que é ser aluno. E aí, na minha aula, eu corro o risco, a partir do momento que eu esqueço o que é ser aluna, eu corro o risco de falhar. Não como, não na explicação, mas falhar no entendimento, na empatia com o meu aluno. Quando a gente tem um aluno ali na nossa frente, a gente precisa lembrar que ele está num processo de aprendizagem. E se eu faço muito tempo que eu não me coloco nessa posição de aprendiz, eu acabo correndo o risco de esquecer como esse processo funciona, esquecer como é se sentir frustrada porque o movimento não sai. Por isso é muito importante que, mesmo sendo professora, você continue fazendo aula. Isso vai te ajudar nas suas aulas. Então, comece pelas aulas. Mas aí vem um segundo passo. Não apenas fazer aulas como bailarina, assim que eu vou lá, faço minha aula, me entrego para o meu movimento, tento melhorar a minha técnica. Não. Mas a partir de agora, faça aulas buscando entender o que é que a sua professora, o seu professor está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Um bom professor, uma boa professora, é aquela que os movimentos que ela está propondo ali na barra, por exemplo, são movimentos que ela vai usar no centro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu quero dar piruetas lá no centro. Vou dar uma sequência de piruetas, sim, pirueta em passé. O que eu preciso ter trabalhado na barra antes de dar a pirueta? Isso é a base de um professor. É o arroz com feijão. Cara, se eu vou dar tal coisa no centro, eu preciso ter dado isso e isso na barra. Então, o que eu preciso dar na barra se eu quero dar pirueta no centro? Eu vou precisar dar relevé, vou precisar dar relevé passé, vou precisar dar passé, sim? Vou precisar dar fondue, para esse aluno ganhar a consciência da finalização da pirueta. Tudo isso são exercícios que eu vou elaborar e colocar no exercício da barra, porque eu já sei que lá na frente eu vou dar uma pirueta para ele. Sim, lá na frente na mesma aula, tá? Na mesma aula eu tô falando. Então, começa a observar. Cara, o professor tá dando um monte de frappé aqui pra gente na barra para trabalhar agilidade. Nosso GT foi a tempo, enfim. E aí, com certeza, no meio da aula dele vai ter que ter pequeno salto. Porque se ele te matou no frappé em agilidade e ele não der o pequeno salto,
Alguma falha na aula ali teve, ou ele não deu tempo, né? O tempo cronológico da aula ele não coordenou muito bem, ou ele viu ali que os alunos não estavam acompanhando alguma coisa e decidiu tirar um exercício. Porque o mínimo é a gente trabalhar com coesão, sabe? O que eu trabalho na barra, eu levo para o meu centro. Sim, eu estava agora mesmo fazendo o meu plano de aula para passar para um grupo de dança ministerial. Show, Mari, pense nisso, tá? Eu preciso pensar, se eu quero dar tal coisa lá no centro, o que eu tenho que dar na barra para esse aluno? Porque a barra é o que vai preparar o corpo para o meu aluno para eu dar os exercícios do centro, que são exercícios complexos. E aí, muitas vezes, quando a gente está começando a dar aulas, a gente não tem essa visão, porque a gente caiu de paraquedas ali, a gente ainda tem uma visão de bailarina. Então, a partir de hoje, comece a observar as aulas, sim? Principalmente a aula de iniciante. Professores que dão aula para turmas iniciantes têm que ser muito bons, porque eles vão ter que ensinar tudo, sim? Agora, meus alunos sempre falam assim, né, lá em maestria, eles falam assim, nossa, Mari, eu acho que dar aula para criança eu até vou, mas, meu Deus, dar aula para adulto. Aí, quando eles entendem a diferença entre criança e adulto, aí o negócio muda. Não, acho que é mais fácil dar aula para adulto, então. Mas, eu vou dar aula só para iniciante, eu não vou dar aula para avançado, não. Gente, a aula de avançado é a aula mais fácil que tem para dar. Eu não tenho que ensinar nada. Uma bailarina que está numa sala de aula de avançada é porque ela já sabe tudo. Ela está ali só para praticar. A única coisa que eu tenho que fazer é montar sequências desafiantes. Mas eu não tenho que ficar explicando os movimentos para ela, porque ela é uma bailarina avançada. Se eu tiver que explicar, é porque ela mudou de nível ali, meio que não era para ter mudado. Faz sentido? Então, comece a observar aulas de balé para iniciante. Como que os professores fazem? Vai lá no meu canal, Mari Balé Online. Tem um monte de aula lá. Você vai ver como que é construída essa aula. Aliás, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live mega diferente. Sexta-feira, eu vou compartilhar com vocês uma aula, a parte da barra de manhã e o centro à tarde. Então, 11 horas da manhã vai entrar a parte da barra e às 4 da tarde vai entrar a parte do centro. Só que vocês vão ver a aula e eu vou estar explicando o que é que eu estava fazendo ali. O que como professora, eu estava propondo. Aí sim você vai conseguir ter esse olhar, sim, de professora. Por que isso é dado? Por que esse feedback agora? Por que pedir para a menina subir a perna, baixar a perna, mexer no braço? Tudo isso vai ser explicado nessa aula que eu vou mostrar para vocês na sexta-feira. Então, se eu quero começar a dar aulas, a primeira coisa, preciso viver aulas de balé, então eu preciso fazer balé. Segundo ponto, eu preciso começar a observar boas aulas, para ver como elas são construídas. Eu não vou copiar a aula de ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Copiar os 8 da aula de ninguém. Pelo amor de Deus, não me façam isso. Mas eu vou começar a tentar entender o que é que está acontecendo. Tudo bem, meu amor? O que é que está acontecendo no raciocínio desse professor, para eu começar a criar esse tipo de raciocínio para mim como professora, ok? E depois, não menos importante, sim, investir na sua formação como professora. Quais são os caminhos de formação que a gente tem como professora, né, de balé? A gente pensa logo de cara, preciso fazer uma faculdade de dança. Mas, na verdade, eu saio da faculdade de dança como professora de dança. Sim, eu sou formada como professora de dança. Não, então eu vou fazer educação física. Eu saio de lá educadora física. Sim, eu sei ensinar jogos, eu sei ensinar exercícios, eu sei cuidar da parte física do meu aluno. Porém, balé, sim, na faculdade de dança mesmo, na grande maioria, é bem pincelado, né? Ninguém aprofunda, na faculdade de dança elas não aprofundam em nenhum método. Na educação física, quando tem, super pincelado. Então, eu saio de uma faculdade, faço uma faculdade, 4 anos. A última vez que eu vi a mensalidade era R$ 2.500 por mês, por 4 anos, para sair de lá com a minha formação, com o meu certificado de que eu sou uma professora de dança, de que eu sou uma educadora física, eu posso dar aula de dança, mas o conhecimento de uma aula de balé mesmo, não é ali que eu vou conseguir. Onde eu vou conseguir?
na hora que eu escolher um método para estudar esse método. Então, se eu quero ensinar balé, existem vários métodos para a gente ensinar. Então, tem Royal, Vaganova, cubano, enfim. Eu construí o meu método, sim. Estou vendo ali, ó, sou professora de danças livres, danças holísticas, dança afro, mas quero me profissionalizar em balé, para dançar, para lutar pela vida mesmo, amor à vida. Show, Cláudia, seja muito bem-vinda. E aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou escolher um método para seguir. O que significa esse método? Significa uma maneira de ensinar balé. Então, uma determinada escola, vamos lá, a escola russa, criou o método Vaganova e determinou que para ensinar balé para as crianças deveria ser daquela maneira, sim? E assim foi por muitos anos. E hoje a gente muitas vezes usa esse método para ensinar balé para as nossas crianças, que não tem nada a ver com o corpo russo, e para adultos e tudo mais. Eu, como professora, eu nunca gostei muito disso, porque tinha, por exemplo, chegar para uma bailarina adulta que tem bunda e ter que pedir para ela encaixar a quinta, é muito difícil para ela isso, porque biomecanicamente é difícil, é quase impossível. Então, eu comecei a criar a minha maneira de ensinar. E hoje eu criei esse método, se chama TBD, Técnica de Balé em Detalhes, e eu ensino esse método para outras professoras. Então, você pode fazer, sim, uma faculdade de dança, fazer uma faculdade de educação física, mas na hora que você sair de lá, você vai precisar de um método. Você vai precisar ter um mapa. Quando eu não tenho método, é como se eu estivesse fazendo uma viagem. Imagina que eu estou indo viajar, nem sei para onde, nem sei quais as cidades que eu tenho que passar. Eu pego o carro e vou e entro. Será que essa viagem vai dar certo mesmo? Primeira coisa, quando eu começo a dar aulas, eu preciso saber onde eu quero levar meus alunos. Ah, tô vendo aqui que tem bastante gente de Ministério de Dança. Show de bola. Sou líder de Ministério Infantil, quero me qualificar. Show. Onde eu quero levar meu aluno dentro de um Ministério de Dança? Ah, eu quero levar ele para adoração, evangelização, para se apresentar, né? Para dançar com esse propósito. Então, eu já tenho um objetivo. Como que eu posso trabalhar as minhas aulas para que esse aluno desenvolva a técnica dele, para que ele consiga dançar cada vez melhor, com segurança, sabendo o que ele está fazendo? Mari, eu não dou aula para Ministério de Dança, eu dou aula na academia aqui da esquina, sem problema. O que eu quero fazer com esse aluno? Vai ter um espetáculo no final do ano? O que eu quero que ele esteja dançando no final do ano? Faz sentido? Então, eu preciso saber para onde eu quero levar meu aluno. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então eu já sei o destino da minha viagem. Segundo ponto, eu preciso saber como eu vou levar esse aluno, em qual cidade eu vou passar primeiro. Então, quais são os primeiros movimentos que eu vou ensinar para esse aluno? Por isso que método é tão importante, porque o método vai te dar esse mapa. Hoje mesmo eu estava aqui fazendo uma aula para os meus alunos lá do curso de maestria, e eu estava explicando exatamente sobre isso. Como que a gente faz para criar o planejamento pedagógico de aulas de 1 ano para uma turma de baby, de 6 a 7 anos, para uma turma de adulto, de a partir de 17 anos. Como que a gente cria esse plano? Percebe? Quando eu faço isso, eu saio daquela situação de dar aulas pela experiência que eu tinha quando eu dançava. Não, eu começo a dar aulas com uma outra visão. Por isso, a formação ela é tão importante. Como você consegue essa formação? Você consegue fazendo a sua faculdade de dança, fazendo educação física, associando com um método, mas vai levar tempo e isso vai ficar caro. Mas existe uma outra maneira, que é o maestria. O maestria é um curso de extensão universitária onde você entra para aprender a dar aulas de balé usando o método que eu ensino, que é a técnica de balé em detalhes. Você pode dar aula para criança, você pode dar aula para adulto, tudo isso você vai aprender lá dentro. E aí você sai desse curso, ele tem duração de 1 ano, fazendo lá tudo certinho, entregando os exercícios, você tem o seu certificado com reconhecimento do MEC.
Eu vou explicar mais sobre maestria, como que tudo isso funciona no workshop Professora de Balé com Maestria. Começa segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, quem está no Instagram, clica no link da bio. Quem está no YouTube e Facebook, o link está aí nos comentários ou embaixo desse vídeo. Sim? Tô vendo que vocês estão colocando dúvidas aqui, eu vou aproveitar hoje para responder um pouquinho. Então, bora lá, quem tiver dúvida, quem tá no Instagram pode pôr no pontinho de interrogação, quem tá no YouTube e no Facebook pode colocar aí nos comentários que eu vou lendo aqui com vocês. Tenho muita dificuldade com meus braços, show, olha só. O movimento de braço, né, quando a gente dança, ele é todo sustentado não pelo braço, mas pela cintura escapular, que são as nossas escápulas, sim, aquele osso lá das costas. Toda aquela musculatura que está em volta das nossas escápulas sustenta o meu braço, para que meu braço consiga ter movimentos leves. Se eu coloco a pressão no braço, sustento o braço pela força do braço, o meu braço fica duro. Aí a gente tem aquela impressão de dança robótica, né? Parece que o braço vai para lá, vem para cá, tá tudo durinho. Não, é sempre pela cintura escapular. Como que eu ensino isso para o meu aluno? Eu chego e dou essa explicação para ele? Jamais. Eu vou ensinar ele a perceber as escápulas. Como? Ó, vamos lá. Aí eu faço uma aula de consciência corporal com ele, que eu vou fazer aqui com vocês agora. Vamos lá. Primeira coisa, coloca os braços, façam aí para vocês sentirem. Coloca os braços lá na lateral. Deixa eu vir mais longe. Coloca os braços lá em segunda posição na lateral. Agora, eu quero que você estique os braços lá longe. Segura o braço aí. Tá sentindo uma dorzinha, um desconforto? Bíceps, tríceps, às vezes até ombro, às vezes até antebraço. Sentiu? Beleza. Agora eu quero que você pense em empurrar o ombro para baixo. Empurra o ombro para baixo, ao mesmo tempo que você gira o cotovelo para cima. Sente as suas costas. Lá nas suas costas tem dois ossos, que são as escápulas. Sente ali embaixo das escápulas. Pressiona o ombro para baixo. Conseguiu perceber? É assim que a gente sustenta o braço, empurrando o ombro para baixo, porque aí eu ativo toda a cintura escapular, meu braço vai ficar mais leve. Tenta agora, a partir disso, fazer movimentos com braços mais leves. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Sim? Como que eu ensino? Como que eu sei ensinar isso para o meu aluno? Porque você vai estudar a consciência corporal. Então, como que eu explico para um aluno encaixar o quadril? No balé, a gente precisa encaixar o quadril para a gente conseguir executar os movimentos. Quando eu faço o encaixe do quadril, eu ganho mais espaço articular para a perna se movimentar. Então, eu preciso fazer esse encaixe. Só que tem que aluno que encaixa demais, a gente chama de engavetar. Tem aluno que sempre deixa o bumbum ficar lá para trás. Por quê? Porque ele não tem a consciência disso. Como que isso é feito? E isso eu ensino para o meu aluno logo ali no começo, nas primeiras aulas, porque isso faz parte da postura. A partir do momento que o meu aluno entende a postura que ele deve se colocar, aí fica muito mais fácil para ele se manter nessa postura e desenvolver os outros movimentos. Show? Estou ansiosa para esse curso, mais modernos e com técnicas novas que não conheço. Show! Participa lá do nosso workshop. Dificuldade para dar saltos porque sou alta. Aí eu não entendi se você está falando como bailarina ou como aluna, ou como professora. Comecei a dar aula para baby, mas vi que precisa voltar a ter aula de balé. Pensei que sabia balé, mas vi que preciso me reciclar. Também faço faculdade de educação física. Show, Soares, olha só. Baby é uma particularidade, né, gente? Pensa comigo. A criança, ela tá lá, ainda na evolução do controle motor dela. Ou seja, pega um baby de 3 anos, ele ainda não tem movimentos finos, né? O que eu posso ensinar para essa criança de 3 anos? Como que eu ensino para ela prestar atenção em mim? Percebe? Dar aula para baby é uma outra vertente, tá? Não é dom, é técnica, Você aprende como fazer isso, sim, mas eu preciso primeiro entender sobre o desenvolvimento motor da criança. O que ela é capaz e o que ela não é capaz de fazer. Senão eu começo a propor movimentos para ela que ela não tem, o corpinho dela não consegue fazer. Por exemplo, uma criança que não tem controle de esfíncter,
que eu quero dizer? Que ela não tem controle, ela não segura o xixi e o cocô ainda. Então, ela vai para o balé de fralda, por exemplo. Quando a criança ainda não tem controle de esfíncter, ela ainda não tem maturidade muscular para pular num pé só. Ela só consegue pular com os dois. Sim? Por quê? Porque esse desenvolvimento, o controle do esfíncter é só um sinal, tá? Esse desenvolvimento motor, ele acontece depois do controle do esfíncter. Então, quando eu começo a entender sobre o desenvolvimento motor, aí vai ficando mais claro o que eu posso dar para minha aluna baby, o que eu não posso, tá? Mas, Soares, não entre em desespero. Participa do workshop e a gente vai abordando aos poucos tudo isso. Mari, como funciona esse curso? Ó, lá no workshop eu vou explicar para vocês, tá bom? Não vejo a hora, danço com grupos de jovens da minha igreja, tenho 49, ainda consigo dançar com elas? Claro que consegue. Claro, gente, não tem idade, né? Pra gente aprender balé. Sou líder de ministério infantil e quero me qualificar no balé. Estou no 6º grau e quero ser professora. Show! Quero fazer o método, show de bola. Sou professora de dança do ventre, mas fiz 7 anos de balé e apaixonei. Quero profissional para balé infantil. Show! Deixa eu ver aqui. Não consegui entender. Show! Mais alguma dúvida aqui? Não sou formada, mas faço balé desde pequena. Não sou formada, mas faço balé desde pequena. Esse curso é para formados? Esse curso é para qualquer pessoa que faça ou tenha feito balé e tenha interesse em dar aula. Sim, o que você precisa é ou estar fazendo balé ou ter feito balé. Mari, eu nunca fiz balé. Eu consigo dar aula? Consegue, você só vai precisar primeiro fazer balé. Por quê? Como que eu posso ensinar algo que eu nunca experimentei? Percebe? Aí você vai querer ensinar o tandy para o aluno vai falar assim, nossa, mas eu tô sentindo aqui, é normal? Você não vai saber, porque você nunca sentiu isso no seu corpo. Então, eu preciso, sim, ser ou ter sido bailarina, tá? Ah, eu preciso ter sido uma bailarina formada, que estudou bonitinho os 8, 10 anos? Não, não precisa, ok? Lembra, a boa professora não é aquela bailarina que foi avançada, que não é isso. Boa professora é aquela uma que sabe explicar. E é isso que você vai aprender no nosso workshop. Show? Show, tá bom. Agora mesmo acho que eu vi todas as perguntas aqui. Ok, deixa eu ver, tem novos comentários. Uma última. Ah, fechamos. Show, meus amores. Quero me tornar professora. Posso dar aula enquanto estudo? Não, o ideal é que você termine a formação. Por que que acontece? Quando você, por exemplo, no método TBD, tá? Quando você começa, você vai começar primeiro aprendendo sobre consciência corporal. Então, você ainda não sabe montar uma aula. Depois, quando você chegar lá no meio do curso que você aprender a montar uma aula, você ainda não vai ter passado pelo como ensinar cada um dos movimentos. Percebe? Então, o curso ele é construído de forma que ele vai primeiro, te dando uma visão do todo e depois a gente vai fechando para o balé em si. Porque é isso que falta na nossa formação de quem está caindo de paraquedas. Sim, a gente fez balé a vida inteira, mas não tem essa visão do todo. Então, primeiro a gente vai ter essa visão do todo. Depois a gente vai afunilando isso para conseguir dar aulas. Sim, e aí, depois que a gente conseguiu ver todo o conteúdo, aí sim. Show de bola? Ah, então show. Galera, ó, eu vejo vocês então amanhã às 11 horas da manhã. Eu tenho outra live aqui com vocês. Venham, coloca o despertador aí, venham para a live, tá? São temas ali de perguntas que vocês mesmos mandaram para mim e eu estou fazendo essas lives, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bora lá que o workshop tá chegando. Beijo, galerinha do YouTube, Facebook.